E aí, pessoal, tudo bem? Durante a semana entrei no assunto do material de aprofundamento de química, falando sobre a titulação. E ao falar da titulação, né, um material bastante extenso e importante, eu percebi que os alunos estavam com dificuldade em entender o que é uma neutralização, porque para eu titular eu tenho que saber essa reação de neutralização ácido e base, o que é uma base, o que é um sal, o que é um ácido. Enfim, eles tiveram bastante dificuldade de entender os porquês. Então, montei essa aula para que vocês possam ajudar seus alunos a entender melhor a base, né, necessária para trabalhar neutralização, ácido e base e entender titulação. Vamos lá? Bem, pessoal, para começar, antes de chegar na neutralização por si só, né, o aluno tem que entender quando que é um ácido, quando que é uma base, quando olhando, né, na fórmula, eu sei identificar os dois. É lógico que eu vou bem a grosso modo, bem rapidinho, esse assunto é bem mais detalhado, mas eu vou passar a ideia de como o aluno consegue pelo menos identificar. Porque o foco é montar uma reação de neutralização, ver o sal que está formando, fazer a titulação. Tá? Então, eu primeiro falo para os alunos que, olhando na forma em questão, se tem H no início, é um ácido. Né? A gente sabe que o ácido ele tem o quê? Ele é formado pelo cátion H+, né? Ou também pode ser representado pelo hidrônio, né? Que é o quê? A união do cátion com a água, né? Que é um 3 que ficou meio ruizinho aqui. Borrou aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Então, eu falo, gente, ó, quando aparecer, até quando eu estou dando eletroquímica, eu falo, ó, uma reatividade dos metais, tem lá o metal com H+, esse H+, é o que? Representa o ácido. E esse aqui também, né, porque daí é esse ácido misturado com a água, né, o hidrônio. Cátion H+, cátion hidrogênio mais, e o hidrônio. Bem, eu falo assim, então toda molécula que tem H no início é um ácido. Estou falando de reações inorgânicas, e exceto quem? Tem algumas exceções importantes, é que eles perguntam, né? A água é um ácido? Não, a água é um óxido. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Começa com H, não é um ácido. Temos também a famosa água oxigenada, que também não é um ácido, né? Começa com H. E também temos a água benta, né? Que é a H2O. Esses três não são ácidos, não é isso? Vindo para a base, a gente sabe que toda base, né? Eu falo para os alunos, tem a hidroxila no final, o famoso OH. A hidroxila, que é o ânion da base, né? Olha lá, OH-. Tem hidroxila, é uma base, né? Que lá na orgânica vai virar o álcool, vai virar o fenol e assim vai, né? Mas aqui na inorgânica, o OH é a base. Então o aluno já sabe o que? Identificar quando que é um ácido e quanto que é uma base. Isso é importante. E eles têm que entender também que a união dos dois, nessa neutralização que a gente vai ver, tá aqui, ó, nessa neutralização, ácido mais base ou base mais ácido, vai formar sal e água, né? E o sal, sempre ele é formado como? Ele é formado pelo cátion, cátion da base, né? E pelo ânion do ácido, né? O sal sempre será formado assim. É o cátion da base e o ânion do ácido. Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui, vou montar aqui um exemplo genérico. Vamos usar aqui, ó. Eu tenho aqui. Então, pessoal, para formar o sal, eu falo para os meus alunos primeiro pegarem a base e reagir com o ácido, né? O ácido genérico aqui, que é meu HX. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o cátion da base, que é o Y, e o ânion do ácido, né? Que é o X. Olha lá, eu montei o meu sal. E se o aluno perceber, o que sobrou, ó, foi quem? A água, né? O H2O. Então assim o aluno consegue montar o sal, ou pelo menos ter a noção como será esse sal. E com isso resolver o exercício. Outro assunto que vocês podem mostrar para os seus alunos, né? E vocês alunos entenderem que é bom guardar alguns compostos iônicos, né?
que são formadores dos ácidos, formadores dos sais, e bastante falado, né? Como, por exemplo, o fosfato, que é o famoso PO4 menos 3. Essa carga é muito importante. Temos o sulfato, né? Que é o SO4 menos 2. Opa, menos 2. O NO3, o nitrato, que é menos 1. O clorato, que é o ClO3 menos. E o carbonato CO3 menos 2. Se vocês guardarem eles, vai ser bem útil para você formar o sal, quando falar assim, um sulfato de cobre, um sulfato de um nitrato de potássio, um fosfato disso, daquilo. Então, tente guardar isso aqui, é muito importante. E você, professor, apresentar isso para os alunos, forçarem isso, né? Ajuda bastante. Vamos lá adiante, vamos lá? Bem, como que a gente pode montar um ácido usando, né, o conhecimento dos compostos iônicos, né, fosfato, sulfato, nitrato, clorato e carbonato. O aluno agora guardou isso, o aluno ou ele tem anotado em tabelinha, ou você passou na lousa. O que você pode fazer para o aluno? É pedir para ele, por exemplo, monte o ácido fosfórico, porque no exercício vai estar às vezes assim, às vezes é boba, neutralização é fácil de trabalhar, mas fala assim, qual o sal formado na neutralização do ácido fosfórico com hidróxido de alguma coisa? Quem que é o ácido fosfórico, né? Então, ó, fosfórico vem do PO4, que é do fosfato, PO4,3. E já foi falado para o aluno que o ácido começa com H, né? E o ácido é representado pelo cátion H+. O que a gente vai fazer aqui? Eu falo para os alunos, agora vamos escorregar os números, né? Os valores. Esse daqui, ó, a carga do ânion vai vir aqui para o cátion e a carga do cátion vai lá para o ânion, né? A gente viu muito isso em ligações, né? Então aqui, como que ficou aqui? H3PO4, olha só. Né? O ácido fosfórico. Vamos pegar um outro? O carbonato, né? O carbonato Vamos pegar, mudar a cor. Vamos padronizar essa cor. Vamos pegar o carbonato agora, ó. O carbonato é o CO3 menos 2 e eu vou formar o ácido carbônico. Então, ó, o H+, né? Que todo ácido é o cátion H+. O que vai acontecer aqui? A carga do ânion vai para o cátion aqui. Não leva sinal, só leva o número, né? É um macetinho que a gente usa lá em ligações, como eu já falei. E isso aqui vai formar o quê? O ácido carbônico, que é o H2CO3. Não é isso? Daí, se você tiver tempo, você pode trabalhar com os hidrogênios ionizáveis para o aluno e tudo, mas se der tempo, né? Eu estou aqui, como eu falei, na forma mais básica para o aluno entender a montar a reação de neutralização para fazer a neutralização. E lá vamos nós! Bem, assim como é importante aprender a montar e identificar um ácido, também é importante a gente aprender a montar uma base, né? A gente sabe que isso aqui é a hidroxila, né? O hidróxido, né, da base, e ele vai precisar do cátion, né? E os cátions mais trabalhados são os cátions do grupo 1 e o grupo 2, ou a antiga família 1A e família 2A, né? Os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Daí entra em outro assunto, eu já pedi nesses dias, até falei para os alunos, pessoal, vamos decorar esses dois grupos, essas duas famílias, né? Porque é muito importante para você trabalhar até a força da base, montar a base, né? Eu quero o hidróxido de lítio. E aí? Como que é essa fórmula, né? A gente sabe que se é do grupo 1A, a sua carga, né? Chamada a valência é mais 1, né? E aqui, na 2A, mais 2. Então, o Lina, Cama, Hobbes, o Crusoe, em francês, todos esses átomos valem mais 1. Eu risquei o hidrogênio, você sabe que o hidrogênio não pertence, né, a esse grupo e família. Família 2A, ou grupo 2, Bela, Magrela, casou com o senhor Barão, Bela, Magrela, casou com o senhor Barata, né? Daí fica com vocês, como vocês vão passar para os alunos. Bem, eu vou montar como? Por exemplo, aqui, ó, vou trabalhar com a família dos alcalinos. Então, ó, vou pegar aqui o sódio, que é o clássico, né? O Na está aqui, ó. O ânion é a hidroxila sempre,
E o cátion é o metal em questão aqui. Qual a carga do sódio? Família 1A. Mais um. O que a gente faz? Também vai escorregar. Sempre escorregando. Sempre fazendo o quê? Esse cruzamento aqui. Lembrando que só leva o número, né? Então, como os dois lados têm um, então eu montei aqui qual é o hidróxido de sódio, NaOH. Vamos pegar o cálcio, o hidróxido de cálcio também é bastante usado, né? Vamos pegar ele, padronizar a cor aqui. Vamos lá. O hidróxido, que é da base, estou montando a minha base, eu quero o hidróxido de cálcio. Bem, se eu quero hidróxido de cálcio, eu tenho que montá-lo aqui. O cálcio, família 2A, então a carga mais 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou cruzar os valores, né? Ó, empurro para cá e empurro para cá. Lembrando que, por que eu vou deixar entre parênteses aqui, ó? É porque esse ânion, ele tem mais de um átomo, ou melhor, mais de um tipo de átomo, né? Então, como ele tem mais de um tipo de átomo, eu tenho que colocar parênteses, porque essa carga foi para a hidroxila aqui, ó, para esse hidróxido. Então, eu tive que colocar. Professor, mas por que aqui não tem? Porque é um, né? Um não precisa colocar. Então, ó, é assim que a gente monta e identifica uma base, né? E também uma base que é bastante comum, é formada pelo alumínio, né? Que é a família do boro, né? O grupo 13, antiga 3A, a valência mais 3, né? Então vai dar a LOH3, tá bom? Vamos ver mais coisa aqui? Vamos andar para frente? Bem, uma coisa que é importante retomar com os alunos é eles entenderem uma reação química. Aqui no material da SEDUC, a gente está trabalhando isso agora no terceiro bimestre, no primeiro ano. Né? No primeiro ano a gente está trabalhando agora a estequiometria, o balanceamento, né? O famigerado balanceamento, que a gente vai usar aqui. Então o aluno tem que entender o que é uma reação química. Então aquele remember, né? Vamos relembrar? Vamos, né? Então, a reação química é um fenômeno químico, né? Onde surgem substâncias novas, há uma combinação, um rearranjo, né, dos átomos. Né? Pode citar as leis ponderais para falar um pouco mais, só para lembrar. Isso depende do tempo seu e também do nível de dificuldade dos alunos, né? Porque às vezes você quer ajudar, você piora, né? Entender que essa seta significa, perdão, deixa eu pôr aqui. Essa seta aqui é a transformação, né? Está mostrando o sentido da reação. Pode falar que é uma reação irreversível, né? Daí você mostra a diferença das duas, né? A reversível e a irreversível. Porque é legal o aluno saber a leitura, né? Deixar de ser um analfabeto químico, né? Ele bate o olho na reação, saber o que está acontecendo. Tem aluno que pergunta para mim, aluno assim de segundo, terceiro ano, se aqui esse sinal fica menos também, né? Não pode. Então, ó, tem que lembrar que aqui é o reagente, né? Ou seja, aquilo que vai reagir são os ingredientes fazer algum alimento, alguns são os ingredientes. E aqui é o famoso produto, que é o resultado da reação, né? O bolo eu tenho um ingrediente e aqui é o resultado, é o bolo e mais, lógico, a gente sabe que libera outras coisas a mais, mas aqui está o resultado. Né, citando um pouco de Lavoisier, você fala que, e também a Proust, né, das proporções, fala que precisa seguir uma coerência em relação à quantidade, né? Então, para isso, a gente tem que balancear a reação, né? Deixar a reação balanceada. E o que é balancear? Balancear quando aparece. Vou pôr aqui, ó, por exemplo, deixa eu fechar aqui rapidinho. Aqui. Por o quê? Esses números grandes na frente, né? Vamos confirmar, tá, ok. Professor, mas o que esses números grandes? Pessoal, existe na tabela, na reação, eu falo assim, ó, os números grandes e os números pequenos. Qual a diferença entre eles? Bem, a diferença clássica entre eles é que esses números pequenos, chamados de índice, né? Eles são... ele indica a quantidade de átomo para formar a molécula. Vamos pegar, por exemplo, a água aqui, ó, a água. No que é formada a água, pessoal? Daí ele fala H2O. Falei, então são 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio? Sim. Então tá aqui, ó. Esse número pequeno, a gente
tem ele mostrando, para eu formar uma molécula, eu preciso de quanto de cada átomo. Lembrando que quando não tem nada é 1, não é isso? Tá, e esses números grandes, professor? Esses números grandes são chamados do quê? De coeficiente. E qual a finalidade dele? Ele indica a quantidade de molécula que eu tenho para a reação, né? Para fazer essa reação, né? Por exemplo, né? Para eu ter essa reação desse sal aqui que eu estou formando, eu estou usando o quê? Eu estou usando uma molécula, né, de H2S, do ácido, para duas de soda cáustica, né, de hidróxido de sódio. Lembrando que esses coeficientes a gente chama de mol. Né? Então tem exercício que fala assim, ainda mais a neutralização parcial. 1 mol de base vai reagir com 1 mol de ácido. O que seria esse mol? É essa quantidade aqui, porque às vezes, por exemplo, aqui, para existir essa reação completa, total, eu preciso de 2 mol de hidróxido de sódio. Se eu tiver menos, ela vai ser parcial. Então, esse número é mega importante, né, para a estequiometria que a gente trabalha com, está trabalhando com o primeiro ano também, né? Então, o aluno sabendo ler uma reação química é muito importante, né? A gente está alfabetizando quimicamente eles, né? Precisa. Para eu aprender inglês, eu tenho que saber vocabulário. Então, vamos adiante. Bem, como eu falei, para montar, fazer a titulação, muitas vezes o aluno tem que montar a reação de neutralização, tem que balancear essa reação de neutralização para poder fazer a titulação. E não dá para aprender titulação se você não sabe nada disso, né? É por isso que eu volto com os alunos esse lance da neutralização e trabalho com a neutralização total e a parcial, né? Já vou até a parcial porque a gente já atinge mais exercícios, né, de assuntos diversos. Só que eu peço para eles o seguinte, muitas vezes a gente encontra no exercício o ácido na frente e depois a base, né? Então eu peço para eles voltarem para eles colocarem a base na frente, né? Vou usar o exemplo aqui, ó, NaOH. Vou reagir com HCl, né? Que são os ácidos e base mais utilizados em exercícios, né? Eu falo assim, pessoal, o que eu vou montar aqui? Daí eu falo assim, não vai formar sal e água? Vamos formar água? Vamos formar água, né? Esse negócio de formar dá um pouco de medo, mas vamos lá, né? Ó, isso aqui não está formando água, pessoal? Olha, H2O. Então, ó, formou a água. E o sal? Opa, o sal não era o cátion da base e o ânion do ácido? Então tá aqui, ó. O cátion da base e o ânion do ácido. Olha lá, eu fiz a minha reação de neutralização da hidróxido de sódio com ácido clorídrico, formando o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha e água. Esse é o padrão, né, da reação de neutralização. Só que às vezes acontece o quê? Às vezes acontece do ácido ter mais de um hidrogênio, né? No caso, mais de um hidrogênio ionizável. Vamos fazer aqui, ó, vamos pegar um outro ácido, vou usar o exemplo anterior, que é o ácido sulfídrico. Lá. Alunos, o que tem de diferença? Aqui não tem nada, é 1, aqui eu tenho 2. E esses 2 hidrogênios, eles têm que ser trabalhados. O que eu falo? Eu falo assim, gente, vamos abrir o guarda-chuva, né? Eu brinco com eles. O guarda-chuva, ele tem, se ele tem 1, 2, 3, 4, 5 varetas, se eu fechar ele também continua tendo as 5 varetas, né? Então fala, pessoal, o guarda-chuva fechado e o guarda-chuva aberto. Vamos abrir o guarda-chuva? O que é abrir o guarda-chuva? Abrir o guarda-chuva é fazer isso aqui, ó. O H2S, ó, para formar esse ácido, são 2 hidrogênios ligados no enxofre. Não é isso? Eu vou ter que neutralizá-lo com a base. E essa base, ela só tem, por enquanto, um OH. Então, eu vou ter que usar mais de uma base para poder neutralizar esse ácido totalmente. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Espera aí. Mudar a cor. Então, vem aqui, ó. NaOH. Olha só. Esse aqui formou a água, né? E de novo aqui. NaOH. Formou água de novo. Pessoal, está sobrando H do ácido? Não. Está sobrando o OH da base? Não. Então, está neutralizado. Vamos ver que sal formou? Na2, né? Olha só, são 2 NAs, né?
São dois NAs. Então, ó, vamos fazer aqui. Na2. E agora tem um S. S. E dentro desse retângulo aqui, quantas águas eu formei, pessoal? O professor formou duas águas. Então, ó, duas águas. Olha só, já balanceei a água. Agora eu volto para cá. Quantas bases eu usei? Uma, duas. Então, eu ponho duas aqui, ó. E quantos ácidos eu usei? Só um. Tá aqui. Quando é um, não precisa colocar, né? Então, ó, eu montei aqui a reação de neutralização total. Vamos mais uma, né, para fortalecer. Bem, pessoal, vocês viram que a gente trabalhou, né, no exemplo anterior, o ácido como o famoso guarda-chuva, ou seja, ele que a gente abria, né, que ele tinha mais de um hidrogênio ionizável, tinha dois, três, e a base só tinha um OH, não foi isso, né? E se for ao contrário? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu pego aqui, ó, vamos montar a base, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, grupo 2, família 2A, metais alcalinos terrosos, então a carga é 2, né? É uma base, então tem um H, opa, falhou, e 2, não é isso? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Ficou ruimzinho. Olha lá, CaOH2. E vai reagir com quem? Vai reagir com ácido clorídrico. Olha lá, ácido clorídrico. O que eu vou montar aqui? Aliás, eu não vou fazer com ácido clorídrico, eu vou fazer já com o ácido nítrico. Para mostrar um negócio para vocês, que mostra para os alunos. Ó. O guarda-chuva agora eu vou abrir aonde? Vou abrir o guarda-chuva na base, né? Então, ó, Ca. Eu tenho duas hidroxilas, ó. Duas hidroxilas para ser neutralizada. Por quê? Por esse ácido. E esse ácido só tem um hidrogênio ionizável aqui, né? Então, vamos neutralizar aqui, ó. H, ó, foi um ácido. E aqui foi outro ácido, que é uma neutralização total. Eu tenho a quantidade suficiente para neutralizar. Olha lá, formou água, né? Então, ó, foram quantas águas formadas? Duas águas. Professor, sempre esse número? Não, depende do exemplo, né? Quanto é que sal que eu formei? Ca, ó, Ca, o cátion sempre na frente. Na3, Na3. Quantos Na3 eu usei? 2. Só que aí vem o lance. Como eu tenho no ânion mais de um tipo de átomo, eu vou colocar um parênteses aqui. Ops. Eu vou colocar um parênteses aqui e 2. Né, o nitrato de cálcio. Tá? Quantas bases eu usei? Uma só. Quantos ácidos eu usei? 1, 2. Então, ó. Tá vendo? A equação está balanceada. 1 mol de hidróxido de cálcio reage com 2 mol de ácido nítrico, né? A relação aqui. Eu vou fazer a reação do hidróxido de alumínio, né? Que a valência é 3, então o hidróxido aqui é 3, com um ácido sulfúrico para formar o famoso sulfato de alumínio, tão utilizado no tratamento de água, né? Então vamos lá. Professor, mas agora o que eu faço? Olha, repare, os dois eu vou ter que abrir. Então, ó, Al, eu abro aqui, ó, OH, OH, Ips e OH. E vou abrir, deixa eu mudar para o ácido HH, os dois SO4. Tudo bem? Então agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou neutralizar, ó. Aqui, vocês concordam que está neutralizado? Não formou água aqui, ó. Mas está sobrando aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que... Como está sobrando na base, eu desço um ácido aqui. Professor, eu sou vida louca, eu posso deixar assim? Não, não porque, olha só, eu tenho 2 hidrogênios. E aqui só pus um, não pode, tá, meu pequeno gafanhoto? Não pode. Bem, agora, aqui ó, formei a água. Opa, hoje eu estou bem com a caneta aqui.
formei a água, mas esse H aqui está sobrando. Se está sobrando aqui, eu pego outra base, né? Eu falo que eu vou tirar do além, né? A proporção aqui, eu tenho reagente suficiente para isso. Lembrando que eu tenho que colocar completo. Professor, você nunca vai terminar. Vai sim, se você estiver fazendo correto, uma hora fecha, que é o caso agora. Olha só, aqui formou, opa, aqui formou outra água, né? Professor, tá faltando. Tudo bem, mas separe que a proporção agora vai dar certinho, ó. H, né, o hidrogênio. Olha só, formou aqui. Reparem que todos o cátio e ânion, né, o H mais e o H menos foram neutralizados, formando o quê? Formando água. Pessoal, quantas águas formaram, né? É uma reação bastante molhada. Olha só, 6 águas. Olha só o balanceamento entrando aí. Quantas bases você... Ah, não, perdão. Opa, ansiedade, né? Nasci de 7 meses. Vamos formar esse sal? AL. Quantos AL foram? 2. AL, 2. Respira e vem aqui. Quantos ânions eu estou usando? 3SO4, 3 sulfato, não é isso? Como aqui, como é 3 e o ânion tem mais de um tipo de átomo, eu vou ter por parênteses, sei lá, montei o sulfato de alumínio. E a quantidade, agora sim. Quantas bases eu usei? 2. Então põe um 2 na frente. Quantos ácidos eu usei? 3. Põe um 3 na frente. Se você for confirmar esse balanceamento, você vai ver que está certo. Bora neutralizar, bora trabalhar. Tudo bem? Bem, até então a gente trabalhou com reações onde tinha reagente suficiente para a neutralização. Só que às vezes pode acontecer de um dos reagentes não ter a quantidade suficiente, a proporção não ser a mesma, né? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com os alunos, né, o simples, o básico, de uma neutralização parcial. Para isso, vamos trabalhar aqui o NaOH, né, o hidróxido de sódio, com o H2S de novo. Lá no exemplo anterior, a gente via que era a proporção de 2 mol de base para 1 mol de ácido, a proporção. Só que aqui, vamos falar que eu tenho proporção de 1 por 1. E agora, José? Bem, qual dos dois eu vou abrir? Ah, vou abrir o ácido, né? O esqueminha é o mesmo. Eu vou abrir o ácido aqui, ó. HS, né? E eu tenho a base para neutralizá-lo. Eu vou jogar aqui, ó. É 1 mol só de base, né? Olha só. Formou a água, né? Do jeito que a gente está falando. Só que não tenho mais, ó. Eu não tenho mais sal, base para formar aqui o sal, neutralizar esse ácido. Então vou parar por aqui. Então quantas águas eu tenho? Uma água somente. E o sal formado. O sal formado vai ser Na, ó. Na, H que sobrou, S. Olha lá. Tá vendo? Lá no exercício anterior, a gente formaria o Na2S. Tá? Mas aqui não. Aqui vai formar o quê? Aqui vai formar NaHS. Eu coloco tudo que sobrou. Tudo bem? O hidrogênio, ó, hidrogênio, sulfeto de sódio. E a proporção, ó, 1 por 1, igual foi falado. Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar de novo, ó, vamos pegar o KOH, hidróxido de potássio, com o ácido sulfúrico. Pessoal, a proporção aqui teria que ser 2 de base para 1 de ácido. E a proporção eu vou falar que é 1 por 1. Se é 1 por 1, vamos abrir o ácido. Certo? Abro o ácido. E neutralizo com a base. Só que essa base que eu tenho
Só tem uma. Olha lá. Neutralizou. Vai formar água? Uma água. Né? E o sal? O sal vai ser K. Opa. K. H. SO4. Hidrogênio sulfato de potássio. Tá? Então toda vez que o sal tiver o H no meio, é porque foi uma neutralização parcial. Tá? Hidrogênio sulfato de cálcio. E para a base? Pessoal, vamos usar aqui essa reação, né, do hidróxido de cálcio com ácido iodídrico. A proporção era para ser 2 por 1, 2 ácidos e uma base. Só que eu vou mudar, eu vou mudar aqui para um ácido, um mol. Então eu vou abrir aqui a minha base, Ca, OH, OH, e vou reagir com o único mol que eu tenho desse ácido. Aqui vai neutralizar, formar água, né? Dá um pouco de falar esse negócio, formar, né? E o que sobrou foi um sal neutralizado parcialmente, né? Da neutralização parcial. Então, ó, Ca, tá aqui, ó. Tem um OH, uma hidroxila aqui, OH, I, né? Aqui formou o que? É o hidróxido iodeto de cálcio. Hidróxido iodeto de cálcio. Tá ok? Muito fácil, né? Então, pessoal, dá pra gente trabalhar isso com os alunos, né? Eu acredito que você vai fazer com que eles entendam melhor uma reação de neutralização, consiga resolver exercícios de neutralização, utilizando o quê? Utilizando esses conceitos básicos. E quando você for entrar realmente na titulação, eles vão entender melhor, vai fluir bem melhor, tá bom? Um abraço e até a próxima. Espero que esses materiais estejam ajudando vocês em suas aulas. Não esqueça de se inscrever nesse canal e sempre dar uma curtida nos nossos assuntos. Até mais!